Olá, bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Estamos estudando, nesse curso online gratuito para você, o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte e hoje vamos iniciar um novo capítulo. Acompanhe comigo. É o capítulo 6 da vida espírita. Neste capítulo, vamos abordar os seguintes tópicos: espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos, escolha das provas, as relações no além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea, comemoração dos mortos, funerais. Então, vamos começar hoje pelo primeiro tópico, espíritos errantes. Nós já estudamos essa nomenclatura, essa classificação errante significa o espírito que está desencarnado e ainda precisa reencarnar para continuar dando curso ao seu processo educativo, ao seu processo de evolução. Então, ele não terminou todas as etapas que o orbe poderia oferecer para ele como recurso de escola, de evolução. Então, é um espírito errante. Não tem nada a ver porque erra, no sentido do oposto de acertar. O errante aqui é de estar em curso transitório, passando de um plano para outro. É a pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Essa é uma pergunta muito comum, que muitos fazem. Quanto tempo leva um espírito para reencarnar? Depois que ele desencarna, quanto tempo leva? Então, Kardec fez essa pergunta de uma forma indireta, mas pensando nesse conteúdo. E os espíritos respondem: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então, veja que existe isso: o espírito desencarnou e logo ele já reencarna. Não há como ficar no mundo espiritual. A necessidade de manter-se no corpo físico é muito grande, a oportunidade existe, o planejamento está em curso pela espiritualidade superior. Então, quase não se mede o tempo, porque é imediatamente que o espírito reencarna. Então, veja como existem inúmeras atribuições, variações e particularidades. Não existe um tempo definido, genérico, para reencarnar. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Aqui estamos falando de espíritos que já estão desmaterializados, estão completamente isentos das necessidades físicas mais grosseiras, como as nossas. Então, a reencarnação também é imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, veja a informação. O espírito superior não tem mais quase nenhum liame, nenhum apego, nenhuma necessidade com a matéria. Então, vive uma liberdade de expressão natural da sua condição de espírito, como se estivesse desencarnado. Aí ele faz uma comparação. Os sonâmbulos que vivem esse estado de consciência fora do corpo, ainda que esteja conectado ao corpo, mas que não se lembra de nada enquanto se manifesta ao dormir, essa lucidez é um objeto comparativo dos espíritos para nós entendermos mais ou menos como o espírito superior se sente reencarnado. Ou seja, uma total liberdade de visão, de comunhão e de conexão com o mundo espiritual.
Pergunta 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta dos espíritos. Espírito errante, que aspira novo destino que espera. Então, o espírito que está entre uma encarnação e outra, ele é denominado espírito errante, porque espera reencarnar. Subpergunta A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, existem esses espíritos rebeldes que prolongam seu retorno à Terra, que vivem nas chamadas regiões das furnas do umbral, com alterações das suas formas, e que se negam até o máximo que podem, num limite extremo, de reencarnar. Por rebeldia, por revolta, por ilusão de viver, mau uso do seu livre-arbítrio, causando muito mal para si mesmo. Infelizmente, eles se conectam a muitos encarnados da Terra com os mesmos propósitos. Então é mais ou menos a mesma pergunta que Kardec fez, só que aqui ele ampliou essa ideia para nos dar uma amplitude, né, maior de entendimento. Subpergunta B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, conforme nós já falamos. Escolha do espírito não reencarnar. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, existem esses casos. O espírito desencarna e vai ingressar numa faculdade no mundo espiritual, vai se aperfeiçoar, vai se preparar para ser médium na próxima encarnação, ou para ser dentro de uma profissão. Ele vai desenvolver a sensibilidade da arte, a capacidade de administrar, se preparar, estudar. Então, ele prolonga um pouco mais esse tempo de retorno para se qualificar e retornar ao palco terrestre ou do seu orbe com mais qualificação. 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então, essa condição da necessidade de ter que reencarnar, isso indica um estado de inferioridade? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Então, existem espíritos errantes de diversos níveis, desde os mais necessitados, que desconhecem até que estão desencarnados, até os completamente lúcidos e preparados, com missão superior, ainda precisam reencarnar. 226. Poder-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Então, considerando os que têm que reencarnar, todos são errantes. Não são errantes, porém, os espíritos puros. Esses não precisam mais reencarnar. Os que chegaram à perfeição. Ou seja, esse se encontra no seu estado definitivo. Então, só não é errante o espírito puro. Exemplo que nós conhecemos, Jesus. Ele vem a contribuição de Allan Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens. Os graus pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam com relação ao estado em que se acham. Podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, foi um resumo, né, que Allan Kardec fez aqui das respostas que os espíritos deram para todos nós. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não faz do mesmo modo que nós outros.
Então, se o espírito pediu para ficar mais tempo antes de reencarnar para se preparar a estudar, como é que é? Como é que é esse estudo? Onde é que fica isso? De que maneira? E os espíritos respondem: estudam e procuram um meio de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, o que o Kardec está perguntando para saber se existe, né, uma condição. Se existe estudo, se existe estrutura, se existem palestras, existem recursos, certamente também existem, né, as construções, os locais, os habitats dos espíritos, as colônias espirituais, de um modo geral. 228. Conserva os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, o espírito que não se despojou das suas necessidades de hábitos com as sensações, com as conexões, com o imediatismo, com a matéria, e se habituou a viver dessa forma, ao desencarnar, permanece com essas necessidades. Daí a condição que vai determinar o quanto tempo ele vai poder ficar desencarnado para reencarnar. Os espíritos que estão nessa condição e não podem administrar uma estabilidade, uma condição de nível de equilíbrio no mundo espiritual, para ter lucidez e se qualificar, volta imediatamente. Daí as variações diversas de tempo para cada um para reencarnar. Depende do quanto nós evoluímos e crescemos como espíritos na visão do desapego com a matéria. 229. Por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes? Olha a pergunta de Kardec. O espírito desencarnou, reconheceu todo o inconveniente da sua vida desregrada que levou. Por que essas paixões não ficam lá no corpo? Eles respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os desenvolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe bom caminho. Então, essa espécie de envoltório, essa nuvem, essa ideia que o envolve, esse conteúdo mento eletromagnético ou do psiquismo que fica associado ao espírito, é o resultado da conexão que foi feita e um hábito que se mantém no perispírito. Daí muitos espíritos encarnarem e sentirem as mesmas necessidades dos encarnados e entrarem em tormentos por conta disso. E aí precisam reencarnar rápido. 10:30. Na erraticidade, o espírito progride? Os espíritos já responderam que é necessária a união do espírito com o corpo para intelectualizar a matéria. E a partir daí, sim, estabelece a evolução. Então, Kardec está perguntando se, ao invés de evoluir na Terra, se nós poderíamos evoluir na erraticidade, ou seja, para não precisar reencarnar. Por trás dessa pergunta tem uma espécie aí de pegadinha de Kardec. Vamos ver o que os espíritos respondem. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, aqui os espíritos estão confirmando o que já responderam antes. E Kardec, mais uma vez, com a sua grande habilidade pedagógica, faz a mesma pergunta de forma diferente e encontra recurso para exigir, de alguma forma, a comprovação. Então, é assim que ele testa os espíritos. É assim que nós temos que fazer com os espíritos. Testá-los sempre, para saber se são de Deus, como escreveu o evangelista João. 2:31. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes?
mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como for do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, esse nível de felicidade ou desgraça está de acordo com quanto que nós trazemos dentro de nós recursos de doação, de aprendizado das virtudes, dos valores do bem, quanto podemos doar de nós mesmos nesse sentido. Só assim seremos realmente felizes. 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme. Ou seja, depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para quem deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, de onde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, isso não é possível para todos, vai depender também do quanto o espírito ele é menos apegado à sua vida corpórea. E a última questão desse tópico é a 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Essa pergunta é muito interessante porque muitas pessoas acham que os espíritos superiores, iluminados, se afastaram da Terra, deixaram ela na sombra, ou estão se afastando por conta dos equívocos humanos. Isso não acontece. Olha o que os espíritos respondem. Eles descem, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, essa pergunta final esclarece muito as dúvidas de muitos internautas, de muitos estudantes que iniciam o seu processo de entendimento dos valores do espírito e, por objetar somente o foco dentro das condições inferiores da vida, ressaltar o mal, ver somente problemas, a pessoa chega a essa conclusão: o mundo está entregue às trevas e os espíritos de luz se afastaram. Não. Os espíritos respondem que não. Que eles estão conosco sempre. Somos 24 bilhões de espíritos no total, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, somando os encarnados com os desencarnados. Para cada encarnado existe um espírito superior, um mentor. Então são 24 bilhões de mentores para cada espírito, somando os encarnados com os errantes da Terra. E Jesus, que está em conexão direta com cada um de nós. O Mestre irradia para todos nós. Vamos irradiar para o Mestre também e sentir essa conexão. Grande abraço e até o próximo vídeo.